Hoje a pregação ela vai ser bíblica. O que é essa Bíblia? Fazia tempo, né? Fazia tempo que a gente se dedicava a um texto bíblico. Ninguém nem trouxe a Bíblia mais. Ninguém trouxe mais nem a Bíblia, pessoal. Ninguém usa. Para que eu vou trazer a Bíblia se ninguém usa? Mas hoje a pregação vai ser bíblica. E vai salientar uma pregação movida por uma conversa que começou ontem à noite, depois de Vanderlei. Certo? Nós começamos a falar de coisas esotéricas, místicas, sobrenaturais. A Vanessa não dormiu. A Vanessa não dormiu, né? Sobre que a Vanessa não dormiu, viu vários anjos. Vanessa, você viu alguma coisa flutuando ontem sobre o seu quarto? O Gelson também estava tweetando 4 horas da manhã. 4 horas da manhã. E ontem o pessoal que estava junto estava conversando bastante sobre essas coisas. Eu decidi contar algumas experiências minhas esotéricas, místicas, sobrenaturais, extrasensoriais. O tempo da e aí, Umbanda, do tempo da Umbanda, entendeu? E foi algo interessante, porque eu saí daquela minha fala pensando nessas coisas, nas minhas experiências. Dormi em paz, acordei em paz, fui para o meu lugar sagrado, passei a manhã diante do meu santuário, conversando com a minha mãe. Então estive lá com ela, batendo um papo, e estava ciente de que eu iria começar hoje a mensagem sobre a história da felicidade. Mas aí eu cheguei em casa, muito cansado, dormi durante alguns minutos, e quando acordei, movido por tudo que nós tínhamos conversado ontem, fui impactado por outro fenômeno sobrenatural. Uma voz pedia para eu pegar a Bíblia, fiquei atordoado, sabia que estavam as Bíblias. Fazia tanto tempo que eu não usava. Agora você foi de Deus. Aí eu peguei assim um armário de Bíblias, puxei essa aqui inclusive, essa que eu puxei, estava lá no final, e peguei, uma voz dizia, e abri. Uma voz também dizia, abre, e abri. Quando abri, caiu um texto, e em 2 minutos no máximo, a mensagem estava toda pronta. Então, eu acho que essa mensagem ela tem alguma razão de ser hoje. Hoje eu iria começar a história da felicidade, mas em razão desse acontecimento, como eu sou muito místico, apesar de não parecer, Não, tá pra deixar bem naquele banco. depois de ontem parece muito, não é? Só por isso. É por isso. eu vou dar uma sugestão, viu? Quando você colocar no e-mail tema, coloca assim, ó, tema aberto. Sujeito a alterações, né? Sujeito a alterações. Sem aviso prévio. Sem aviso prévio. Mas a gente vai continuar essa história da felicidade depois. Mas hoje eu queria falar da providência. E o texto que eu quero ler com vocês está em 2 Pedro. Você quer? Encontrou o texto que falou hoje. 2 Pedro, capítulo 3. Do segundo Pedro. Na Bíblia. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 3. Se as mãos quiserem acompanhar, 2 Pedro fica logo depois de 1 Pedro. Você não se perder aí na busca. Certo? Mas sim, para facilitar mais, ele fica entre Gênesis e Apocalipse. Segunda Pedro, né? Certo? 2 Pedro, capítulo 3. Ah, fica ali. Nós iremos ler o capítulo inteiro. Amados, esta é agora a segunda carta que vos escrevo. Em ambas, procuro despertar com estas recordações a vossa mente sincera, para que vos lembreis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, que os vossos apóstolos vos ensinaram. Antes de tudo, considerai atentamente que nos últimos dias surgirão escarnecedores
anunciando suas zombarias e seguindo suas próprias paixões. Eles proclamarão: o que aconteceu com a promessa de sua vinda? Ora, desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. No entanto, deliberadamente, eles não reconhecem que desde a antiguidade, por intermédio da palavra de Deus, foram criados os céus e a terra. E esta foi formada da água e por meio da água. Foi pelas águas que o mundo daquela época foi submerso e destruído. Ora, por intermédio da mesma palavra, os céus e a terra que hoje existem estão também preparados para o fogo, reservado para o dia do juízo e para a total destruição dos ímpios. Contudo, amados, há um princípio que não deveis esquecer: que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não se atrasa em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é extremamente paciente para convosco, e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Entretanto, o dia do Senhor virá como um ladrão, no qual os céus desaparecerão ao som de um terrível estrondo, e os elementos se desintegrarão pela ação do calor. A terra e toda obra nela existente serão expostas ao fogo. Ora, se tudo o que existe será assim aniquilado, que espécie de pessoas é necessário que sejais? Pessoas que vivem em santidade e piedade, aguardando o dia do Senhor e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus se dissolverão pelo fogo, e todos os elementos ardendo se dissiparão com o calor. Todavia, confiados em sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Por isso, amados, enquanto aguardais pelo evento, esforçai-vos para que sejais encontrados por Ele em plena paz, sem mácula e livres de culpas diante dele. Considerai que a longanimidade do nosso Senhor é uma oportunidade para que possais receber a salvação, assim como o nosso amado irmão Paulo também vos escreveu de acordo com a sabedoria que Deus lhe concedeu. Escreveu do mesmo modo em todas as suas epístolas, discorrendo nelas sobre estes assuntos, nas quais existem trechos difíceis de entender, os quais são distorcidos pelos ignorantes e insensatos, como fazem também com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Sendo assim, amados, estando bem informados, guardai-vos para que não sejais conduzidos pelo erro e sedução dos que não têm princípios, vindo a perder a vossa segurança e cair. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e no dia eterno. Amém. Amém. É um texto fortíssimo. E eu gostaria de pedir a todos que ou prestem atenção, ou se precisarem conversar ou fazer qualquer coisa parecida, há muito espaço aqui para isso, mas eu não gostaria de ser atrapalhado muito, tá bom? Só por uma razão do que eu recebi hoje à tarde, tá bom? É um texto que, do ponto de vista das nossas análises literárias, parece trazer à nossa mente aquelas figuras escatológicas, né? Trazem aquela condição de fogo, destruição, fim do mundo. Sentiu essa? Quando líamos, deu para ter essa sensação?
Porém, o texto não está falando disso, exatamente. O texto é um dos textos mais profundos no que diz respeito à providência e à nossa postura diante dela. E o que é a providência? A providência é o nome que damos à função ou à condição de Deus de levar a cabo ou de conduzir de maneira plena e sem nenhum desvio e sem nenhuma surpresa o seu propósito até o fim. Providência diz respeito a uma questão só o ser em si, ou só Deus mesmo tem condição de carregar esta função, este poder de levar a cabo, sem desvio, sem surpresa nenhuma, o propósito que estabeleceu para a sua criação. Isso é providência. E o texto está falando de providência. E quando nós falamos de providência, ela tem 3 momentos que nós podemos pensar: a providência na nossa vida, a providência na história e a providência no cosmos, ou na criação absoluta, total. E em cada uma destas instâncias, a questão da providência é a mesma. Não há surpresas, não há desvios, não há aprendizados, não há acréscimo, não há em Deus nada que possa fazer com que seu propósito precise ser repensado, reformulado, reatualizado. E essas questões dão conta da pergunta que nós fazemos quando começamos a ter a reunião: por que, ó Deus, o Senhor não me ouve? Por que Deus levou meu filho? Perguntava a Denise. Por que meu irmão morreu assassinado desta forma? Pergunta alguém que tenha perdido o irmão. Por que eu vivo a vida como eu estou vivendo? Pergunta alguns de vocês. Por que eu não consigo me livrar disso se eu tanto peço a Deus que me livre dessa condição? Pergunta outros. Esta pergunta sobre o porquê, ou sobre o significado e o sentido da tragédia, tem a ver com a providência. Por que uns têm e outros não têm? Por que uns vivem e outros morrem? Por que o mundo parece tão injusto? Essa é a pergunta que se levanta em todo o tempo da providência. E o texto, ele começa de uma maneira interessante, que apesar de ter sido escrito há algumas centenas de anos, ele se atualiza agora para nós de maneira impressionante, porque nós estamos vendo um tempo onde é preciso que se lembre, como no versículo 2 diz, das palavras que anteriormente foram ditas a vocês. Chega um tempo onde é preciso que a gente repita o básico. Chega um tempo onde coisas que nos foram ensinadas precisam ser de novo ditas. Porque a gente vai se perdendo nas vãs filosofias e vai se deixando ser seduzido pelos indivíduos e pelas teorias diversas a respeito do cosmos, a respeito do Deus, a respeito do Logos, a respeito do homem, que algumas coisas simples e básicas ensinadas pelos pais
passado são esquecidas porque eram simples demais. E aí chegou a hora que é preciso que a gente resgate de novo o tema e fale novamente para que aqueles esquecidos, em virtude de suas filosofias e suas especulações, lembrem de novo. E isso cabe muito para nós no caminho da graça, que lemos bastante, somos indivíduos que gostam de leitura, que escrevem, que têm blogs, que somos indivíduos que produzimos material em torno da fala. Nós somos um grupo extremamente fáceis, ou melhor, um grupo fácil de ser seduzido pela ilusão das palavras, porque estamos lidando todo tempo com elas. E em razão disso, vez por outra, estamos caminhando por afirmações que estão na contramão do simples que nos foi ensinado um dia. E aí é necessário que a gente pare, como hoje eu estou fazendo, e em vez de falar uma coisa que eu tinha planejado, bonita, cheia de informações históricas, cheia de informações psicológicas a respeito da felicidade, eu pare meu processo e tenho que voltar a falar uma coisa simples, uma coisa básica, uma coisa que nossos pais, nossos avós, nossos bisavós nos ensinaram. E que eu poderia resumir na frase: meu filho, Deus é Deus, meu filho. Você lembra desse ensino? Sua avó já lhe ensinou isso? Sua mãe já lhe disse isso? Quando você começa a especular demais sobre as coisas, aí vem aquelas senhoras que já tinham apanhado da vida que só. Diz assim: meu filho, estas coisas que vocês falam, que foi discutindo, não sei para quê. Deus é Deus. Deus é Deus. Essa coisa simples que a gente esqueceu quando foi seduzido pelas palavras, hoje será resgatada nessa aplicação. Porque é preciso que a gente lembre das palavras que anteriormente foram ditas, e este é um tempo necessário. Se lembre de novo algumas coisas básicas. Por quê? Porque nesses dias tem aparecido muitos escarnecedores. O que é um escarnecedor? É todo aquele que diz que Deus não é tão Deus assim. Ele pode até estar vestido de ovelha, e pode até de fato ser ovelha, e pode até de fato ser servo, e pode até ser de fato discípulo, mas se perdeu em suas palavras, se perdeu em suas filosofias, se perdeu em seus encantos teológicos e filosóficos, e esqueceu de uma coisa básica: Deus é Deus. E quando você diz que Deus é Deus, meu amigo, você está dizendo que Ele não é um ser, entre outros seres. Ele não é o mais poderoso dos seres. Ele não é Zeus, o chefe dos deuses. Ele não é o mais bonito, o mais poderoso, o mais forte. Ele não é o Senhor dos exércitos, que é do meu exército, em razão de que o Deus do exército alheio será derrotado pelo Deus do meu exército. Não, esse não é Deus, esse é um ídolo. É preciso que se diga que Deus é Deus, porque a gente fez de um jeito que tornamos idólatras ao construirmos um Jeová, ao construirmos um Jesus, que não é Deus, é menos que Deus, porque está condicionado aos nossos caprichos, porque está condicionado às nossas orações, às nossas
nossas barganhas, ao nosso dízimo, ao nosso comportamento moral, à ação da igreja. Esse Deus condicionado, ele pode ser até poderoso, mas ele é apenas um ser, porque é Deus que é Deus, não pode ser menos do que Deus. E para dizer que ele não é menos do que Deus, ele não pode ser condicionado por nada, porque se ele for condicionado por alguma coisa, essa coisa que ele condiciona é que é Deus. Aí precisa que resgate, irmão, que Deus é Deus. Porque há uns escarnecedores com suas zombarias, dizendo: não, Deus é um companheiro seu. Olha que coisa bonita. O Diego disse uma coisa aqui, cabe bem hoje na mensagem. Ele falava desse Deus que não ficou alegre e nem ficou triste com o que ele fez, porque não estava sujeito a essas emoções. Bravo, perfeito. Deus não é condicionado pelas emoções. Deus é Deus. E aí vem isso que diz assim: Deus é seu companheiro, Deus é um bom companheiro, Deus é um bom companheiro, ninguém pode ligar. Mas não, Deus não é este companheiro que coloca do teu lado, como um camarada que fica batendo papo contigo. Esse é o Deus ídolo que você construiu com uma necessidade do vazio que habita todo o ser existencial por causa da sua dialética entre ser e não ser, que precisa então, para dar conta do vazio, sempre projetar um objeto, nem que ele seja um objeto invisível como as ideias de Deus, esse ser que dá conta deste meu vazio, mas que não dará conta nunca, porque ele será sempre substituído por um outro mais poderoso. Deus não é esse companheiro que só sente a tua dor. É bonito a expressão, cabe a expressão, mas não é só isso. Eu posso ser o teu companheiro, porque eu posso sentir a tua dor, mas eu não posso fazer nada para ela. Deus não é este companheiro espectador. Lamento, mas Deus não pode fazer nada. Essas são os escárnios, as zombarias do nosso tempo. Lamento, mas Deus não pode fazer nada, porque Deus, ele é um companheiro seu, ele sente sua dor, ele sofre contigo, mas ele não pode fazer nada. Vocês são muito loucos. Porque um Deus que é meu camarada é menos que Deus. Um Deus que é espectador, do jeito que eu sou espectador, é menos que Deus. Mas deixa eu dizer outra coisa. Então você me diria: então Deus é aquele que não me acompanha, mas aquele que interfere. Não é o companheiro, é aquele que pega a minha situação e muda. Também não, esse é outro ídolo. Se o Deus daqueles que dizem que ele é espectador, Deus não sabe o futuro, porque Deus não sabe o que você não sabe, isso é menos que Deus. Um Deus onde os tempos não estão nele é menos que Deus, porque nesse caso o tempo se a senhora de Deus e faz com que Deus seja condicionado por ele, logo seria o tempo o grande Deus, e Deus seria menos que Deus. Então esse Deus aberto para o futuro é menos que Deus. E isso nos foi ensinado há muito tempo. Nossos pais, nossos avós, nossos bisavós, a igreja em milhões de anos vem dizendo: Deus é Deus. Mas a gente tem esquecido isso. Só que aí
Tem outro que está vendo? Aleluia. Eu sabia que tinha que vir alguém contra esse Deus relacional. Glória a Deus. Daí, daqui enfim, nós sabemos que o caminho em Fortaleza não está nessa onda. Porque o nosso Deus é diferente. O nosso Deus é poderoso e vai mudar a nossa vida. Ele pode impedir, e Ele vai impedir a tragédia. Ele é aquele Deus que vai mudar a minha história. Não vai permitir que eu sucumba, não vai permitir que eu morra. Esse é outro ídolo, meu filho, não seja besta. É um ídolo tão patético quanto o ídolo que não sabe o futuro. Porque Deus também não está para os caprichos e nem condicionado a eles. Deus, que é Deus, está acima do tempo, mas o tempo não está fora dele. Deus, que é Deus, está acima dos nossos desejos, mas os nossos desejos não escapam dele. Deus não é aquele que vai resolver teu problema, mas também não vai ser teu camarada só para te dar ombro na hora do problema. Deus é o teu Deus, que não vai se submeter a ti, mas ao mesmo tempo te garante que só tu pode ser se nele for. Que fora dele, tudo que disse ser não é, e aquilo que não é, nada é. Então é importante, porque é entre nós, os que proclamam. O que aconteceu com a promessa de sua vida? Deus não pode ser esse Deus que é Deus, porque afinal de contas olha para o mundo. Se Deus é Deus, como é que pode ser assim? Como é que não impediu aquele acontecimento? Como é que aquilo ali não ocorreu? Como é que a gente avança e nada acontece? Parece que o mundo vai de mal a pior. Se Deus é Deus, onde é que estão as suas promessas? É a voz do escarnecedor, que diz assim: meu amigo, pare com essa besteira de acreditar que Deus é Deus. As coisas continuam que não, nunca mudou. Vocês continuam do mesmo jeito, comendo a mesma comida, com os mesmos problemas que os vossos ancestrais tinham. Abandone essa ideia de que Deus é Deus. Tem um músico do Engenheiros do Havaí que está dentro desses cargos. Não me lembro exatamente como é que é a letra, mas ele faz uma transição deste homem moderno. Ele tem mesmo comportamento, a mesma postura, a mesma visão, a mesma forma de viver e encarar as coisas dos homens das cavernas. É mais ou menos assim, ó. Desde que o mundo é mundo, que é tão igual. Você que tem ideias tão modernas é o mesmo homem que vivia nas cavernas. Pronto, você que tem ideias tão modernas é o mesmo homem que vivia nas cavernas. Bonita a letra. Olhando por um viés sociológico, até pensou o espaço, mas é um escarra em uma fé. É isso aqui, ó. Mas desde o princípio, que é a coisa mesma. Versículo 4. Essa crença que vocês têm da providência, de que Deus planificará todas as coisas, onde? Cadê? Eu não estou vendo. Ou como diz aquele outro salmo, onde é que está o teu Deus? Ou como diz Davi no Salmo 13, eles dirão de mim, está vendo? Morreu no fracasso, acreditava em Deus e morreu no fracasso. Todas essas falas contra Deus não podem nos seduzir, irmãos. Não podem nos seduzir. E elas são sedutoras. E eu estou dizendo isso para vocês hoje, porque eu mesmo já estive diante do manjar da teologia. Olhei para ele, fiquei com água na boca, lambi os beiços,
essa mensagem aqui é muito mais bonita. Parece que é um Deus mais companheiro, mais camarada. Eu queria cantar, Deus é um bom companheiro, Deus é um bom. E aí vem o Espírito e me lembra, Deus é Deus, irmão. Não reduza a Deus em seus esquemas lógicos que transformam ele num ídolo, seja pela ausência do poder ou pelo poder do capricho. Porque tanto o Deus todo-poderoso dos evangélicos neuróticos, quanto o Deus frágil dos evangélicos modernos é um ídolo. Deus é Deus. Portanto, nada nele desvia, surpreende. Ah, mas isso tira o sentimento de Deus. O Deus de vocês é um Deus frio. Isso é de novo a mente dos incautos, dos incrédulos, que tem que reduzir Deus à nossa personalidade emotiva. Deus é Deus, irmãos. Não sujeito a essas emoções humanas. Não confunda Deus com você mesmo. Não confunda Deus com as suas emoções. Que hora está feliz, hora está triste. Que sabe comemorar um gol e sabe depois se irritar se o time não fizer. Não confunda Deus com esse tipo de volição, onde a vontade para agora para ali, ou para vai para ali. Deus é Deus. E quem crê nisso sabe, versículo 5, que desde o começo é Deus fazendo todas as coisas, porque Deus é Criador. E dizer que Deus é Criador quer dizer que Ele mantém a criação e planificará a criação. Deus não criou o mundo e deixou ele sujeito a si mesmo, porque o mesmo Deus que criou é o Deus que mantém e é o Deus que planificará. Porque também, como já foi dito aqui pelo Diego hoje, uma citação de um versículo bíblico, é dele, veio dele e voltará para ele. Porque Deus é Deus. Por isso sabemos que pela palavra de Deus todas as coisas foram criadas, e pela mesma palavra todas as coisas são mantidas, e pela mesma palavra todas as coisas se planificarão. Porque não há como a criação se perder. Porque para a criação se perder, Deus tinha que ser menos que Deus. Para a criação se desviar, Deus tinha que ser menos que Deus. Para a criação não cumprir seu propósito, Deus tinha que ser menos que Deus. Mas Deus é Deus. Por isso cremos que aquele que começou a boa obra terminará. E justamente por sabermos disso, é que sabemos que a criação que começou se concluirá, pois por intermédio da palavra, os céus e a terra que hoje existem estarão preparados para o fogo, reservados para o dia do juízo e para a total destruição dos ímpios. O que é isso? Ímpios é a referência bíblica para tudo aquilo que optar pelo não ser, por tudo aquilo que optar para negar a fonte de sua existência. Pois o mesmo Deus que nos criou e nele nada nos surpreende, nos colocou como dentro dele um espaço de liberdade. Sabe como é? Deus, que é acima de toda lógica, abre espaço nele mesmo, e neste espaço dentro dele mesmo a criação vem a existir. E na criação há a contingência, a liberdade, o ser ou não ser, a angústia e a coragem, a possibilidade de ser e a ameaça de não ser. E aqui dentro deste espaço nós somos livres para escolher. E Deus não interfere nessa escolha, porém essa escolha não está fora dele.
Neste caso, todos os temas calvinistas de predestinação dupla caem por terra, porque eles são ridículos. E todos os casos de teologia relacional, onde Deus não sabe, também caem por terra, porque são ridículos. Porque a contingência, o tempo, a escolha, o espaço, pertence a nós, que estamos no finito, na ambiência da existência. Porém, a existência e o finito não está alheio a Deus, elas estão em Deus. Portanto, para Deus, elas são plenas em identificação. Por isso o texto diz: lembre-se de uma coisa básica, de um princípio básico. Para Deus, 1000 anos é como um dia, e um dia como 1000 anos. O que quer dizer isso? Para Deus, a lógica do tempo não é a sua. Então o futuro está aberto para você, que é contingente, não para Deus. Porque se o futuro estivesse aberto para Deus, a história não teria sentido, meu amigo. Nós correríamos sem direção. Deus seria apenas um conquistador barato, que tentaria desesperadamente conquistar a sua criação para ver se ela vinha do lado dele, rezando a só ele sabe quem, para ver se ela vem. É Jesus. Isso é menos que Deus. Deus não é este ser passional da religião cristã. Porque o finito está dentro dele, o contingente está dentro dele, o tempo está nele. Ele é a eternidade, onde o tempo está. Ele é a verdade, onde a nossa mentira se conjuga. Nada está fora dele. Então toda linguagem que coloca Deus no ambiente do finito, seja para resolver nossos problemas ou para não saber como resolver, é idolatria. É idolatria, meu irmão. Os indivíduos que vão para a igreja atrás de barganhar com Deus, porque Ele é todo poderoso para resolver seu problema, é um idólatra. E o Deus que ele adora é um ídolo. Mas também o indivíduo que vai para a igreja para ficar falando poesia, porque na verdade sabe que não pode fazer mais nada, porque Deus não pode fazer mais nada também. Então fica só: Senhor, eu te amo, meu amiguinho, vamos lá construir o futuro, porque o futuro depende de nós. É outro idólatra. Deus é Deus, nós temos que lembrar isso de novo. E não menos que Deus. Ele é seu próprio destino, Ele é sua própria lei. Não é a Bíblia que manda em Deus. Então, coitado dos crentes que dizem: não, Deus não pode, porque está escrito. Ridículo! Você fez de um conjunto de papel que pode ser queimado no fogo o seu Deus, ô estúpido! E pior, condicionou o seu ídolo a um conjunto de papéis. Deus é a sua própria lei, Deus é o seu próprio destino, Ele é a sua própria liberdade, e Deus só se esbarra em Deus. Por isso Deus só se resolve com Ele mesmo, e não com outra coisa, com uma lei, ou com um mandamento, ou com um conjunto de regras que o rege, porque isso não seria um Deus, seria um ídolo, um ser. Deus é Deus. Deus é Deus. Por isso Deus não se atrasa e nem se adianta. Então tem músicas que hoje não sabem mais, que na poesia até serve, mas na prática teológica e de fé estão ridículas. Tem uma música do Rua da Verdade que cantava muito, mas não cabe. Diz assim: há momentos que Deus se cala. Aí lá no final diz assim: Ele tarda, mas não fala. Deus não tarda, e nem para os que falham não falhar. Quem falha ou não falha é um ídolo. O ídolo está sujeito a falhar e não falhar. Deus não pode falhar e nem não falhar, porque Deus não está sujeito a nenhuma categoria humana. Por isso que a fé
cristã diz, ele é todo poderoso, para dizer o quê? Que o poder dele não é o poder de fazer. Porque o poder de fazer só existe na dialética de não fazer. Então o Deus que pode fazer é aquele que abre um espaço para não fazer. Este Deus é um ídolo, que é o Deus dos evangélicos na maioria das vezes. Ó, Deus pode fazer, viu? É só você crer, participar dessa terça-feira, né? Dar seu dízimo todo mês e Deus fará milagre na sua vida. Ídolo. Deus não está nessa categoria. Deus é Deus. Deus é Deus. E a única coisa que sabemos dele é que ele criou com uma finalidade. No versículo 9 diz: para que todos cheguem ao arrependimento. Deus é Deus e criou para que todos cheguem ao arrependimento. E sabe como é que isso se dá na linguagem bíblica da planificação? Tudo que é transitório desaparecerá. Por isso que diz: o dia do Senhor virá como ladrão, os céus desaparecerão, há um som do terrível estrondo, todas as coisas se desintegrarão pela ação do calor, a terra e toda a obra dela existente será exposta ao fogo, porque tudo que é transitório passará. Isso aqui é a mesma coisa que Paulo disse na linguagem romântica, que disse: e havendo profecias desaparecerão, e havendo línguas cessarão. Porque tudo que era aparente desaparecerá, porque agora o que é perfeito se manifestou. E quando o que é perfeito se manifestar, o que é aparente desaparecerá. Então, quando as coisas se planificarem, Deus, que já é manifestado, ficará, sendo tudo em todos. E quando a gente entende isso, que Deus não é um espectador onisciente, que vê, mas não pode fazer nada. Não, Deus vê, mas não pode fazer. Você pensa que Deus é patético. Quando a gente entende que Deus não é espectador, mas que também não é aquele planejador, que diz assim: ó, vai acontecer isso agora, viu? Aí você vai lá e vai acontecer isso agora, viu? Aí você vai lá. Deus também não é esse planejador que fica controlando. Agora o Ivo vai dar um passo para frente, Ivo um passo para trás. Deus também não é ser patético. Quando a gente entende que Deus nem está dentro deste esquema e nem dentro daquele outro, mas sabemos que Deus é o fundamento de tudo, que dirige todas as coisas à plenitude, ou em outras palavras, Deus é aquele que criou a fim de trazer a criação para si mesmo. E você pergunta: mas para que raio Deus cria uma coisa para trazer a si mesmo? Ora, por uma razão só: a criação se planifica no processo, mas a criação se planifica no processo, não Deus. Nós somos processual, nós somos relacionais, nós somos sujeitos ao tempo, nós evoluímos ou involuímos. Deus é apenas o fundamento de todas as coisas. Então Ele é poder que nos impulsiona a si mesmo, e quando retornarmos a Ele, retornaremos planificados. Exceto aqueles que, por uma decisão livre, em seu momento de contingência, que só Ele julgará qual é, e onde é e como é, escolherão não ser. Esses, como diz o texto, naquele dia serão consumidos pelo fogo. Porque tudo que não é, deixa de ser. Porque se o fim é planificação, não há espaço para não reconciliação. Aí, sabe o que se levanta? Então como é que Deus faz? Porque se Ele é esse Deus que é Deus, eu não sou livre. É a grande questão dos teólogos, a besteira dos teólogos foi: se Deus, Ele é esse Deus que está dizendo, então o homem não é livre. O insensato fala-se de Deus como fala do homem. Fala de Deus reduzindo a duas categorias.
O homem é livre, sim, e a escolha é dele, e Deus não interfere nessa escolha dele. Mas a liberdade do homem esbarra em Deus. Esbarra em Deus porque o homem está em Deus e não pode pensar-se livre fora dali, porque fora dali nada é. Então você é livre. Agora o Deus, que é o fundamento de todas as coisas, não precisa interferir na sua liberdade. Ele cria através dela, e Ele conduzirá todas as coisas à planificação por meio das escolhas livres de cada um de vocês, porque Ele é Deus, e só um Deus pode isso. Mas então Ele não sabe que eu vou escolher o insensato. Fala de novo quando Deus entrou na categoria. Deus é Deus. Então mesmo que a escolha seja tua e seja ali para tomar, é nela e por meio dela que Deus trará para si todas as coisas. Mas como, ó insensato, tu és homem e queres falar como Deus? Ou queres que Deus fale como tu, que é homem? Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Onde estava tu quando eu fundei os cosmos? Como ousas questionar ou me reduzir aos teus pensamentos? Se eu sou Deus, tu és livre, sim, e eu não sou surpreendido pela tua liberdade, porque eu sou Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. Aí sabe qual é a parte pastoral, né, disso? Que essa parte toda que eu falei aqui era mais teológica. Tem um teor de fé e um teor teológico. Mas tem uma parte prática, como isso quiser. E aí? Como é que a gente vive depois que crê que Deus é Deus? Ora, só quem crê que Deus é Deus vive livre e sem culpa, em plena paz. Versículo 14. Porque um Deus que não sabe do futuro não pode dar paz a ninguém. Ou um Deus que só é movido pelos meus caprichos, os meus agradinhos, também não pode dar paz a ninguém. Só aquele que é o fundamento de todas as coisas e que conduzirá, independente das minhas escolhas, tudo para Ele, é que me gera paz. É por isso que Paulo pode dizer assim: quem me separará do amor de Cristo? O cara que diz isso é quem crê que Deus é Deus. Fome, morte, anjos, demônios, presente, passado, porvir. Tudo bem, passado não tem no texto. Presente ou porvir? Olha aí, ó, o futuro. Quem? Eu mesmo? Meus pecados? Aquele que já creu que Deus é Deus diz assim: nada pode me separar do amor de Deus, porque Deus é o fundamento, e o que criou e mantém conduzirá todas as coisas para Ele. E mesmo que eu passe fome, morra, e mesmo que eu sofra todas as tragédias possíveis e imaginárias dentro do tempo e do espaço, eu descanso na certeza de que as guerras, os tsunamis, os terremotos, a traição da minha mulher, o abandono dos meus filhos, a traição dos meus amigos, a falência dos meus bens, nada disso impede, interrompe, desvia, diminui, atrasa o processo de Deus conduzir todas as coisas para si mesmo.
Porque Deus é Deus. Se você está angustiado, meu amigo, é porque você é idólatra. Se você está angustiado com Deus, é porque ainda há muita idolatria no seu coração. Porque quando o indivíduo não é idólatra, ele até se angustia, mas a oração dele termina com tudo. Tudo. O cara que é idólatra, ele não termina a oração com tudo. Ele termina a oração dizendo: fiz minha parte, hein? Estou esperando a tua. Ou então ele fica se angustiando, chorando, trêmulo, não sei o que responder a essas pessoas. O mundo está se acabando, eu não tenho o que dizer. Ou então ele fica dizendo: venha para cá, vem para a minha igreja que tem um jeito, venha, é por aqui mesmo, é na campanha de 70. Oh, insensatos, Deus é Deus. Deus é Deus. E quando eu estou dizendo insensatos, meus queridos, eu quero dizer assim, com muita verdade no meu coração, eu estou me deliciando, porque eu estava seduzido por essa linguagem. Mas eu fui acordado hoje à tarde, com uma voz dizendo: abre o texto. E em 2 minutos ele arrebentou meu coração, para me lembrar que Deus não é esse ser que eu coloquei dentro do meu texto, dentro do meu blog. Conjuguei em palavras: Deus é Deus. Aí eu posso ter paz. Eu não sei se eu vou sair daqui e vou viver. Deus não me dá essa segurança. Eu não sei se eu vou chegar em casa e a coisa vai continuar do jeito que está. Eu não sei se amanhã eu vou estar orando ou fazendo sexo com um monte de gente. Eu não sei se o Brasil vai estar sem nenhum terremoto como até hoje, ou de repente algo vai acontecer nas placas tectônicas que estão sobre o nosso solo, de repente o Brasil afunda no profundo mar oceano. Não sei. Tá amarrado. É o Atlântico. Eu não sei. Não sou não. Sei nem o que eu disse. Eu só sei que eu disse que Deus é Deus. Porque eu não sei nada disso e nem posso pedir que Ele intervenha, não adianta. Já pedi para Deus salvar minhas relações e a minha relação por 1000 vezes. Não adianta esse negócio. De fato, o único Deus que salva a relação é um ídolo chamado Cupido. E o único Deus que dá um jeito na sua sensualidade é o que chama Afrodite. Ou então Pombangira, dependendo do seu grau de intimidade com eles. Ou pombo, né? Ou Pombangira, dependendo do seu grau. O Deus que é Deus não vai interferir nisso. O Deus que é Deus não vai salvar meu casamento. O Deus que é Deus não vai curar meu filho. O Deus que é Deus não vai dar nesses esquemas. O Deus que é Deus não vai dar conta do meu emprego. O Deus que não vai, eu vou sair daqui ainda nessa agonia, nesse desespero. E agora, vou ou não vou? Porém, eu vou dizer: contudo, aí vem uma paz que excede todo entendimento. Contudo, eu não dependo nada disso, para saber que Deus conduz todas as coisas a Ele, até mesmo na falência da minha própria existência. Porque Deus é Deus. Porque Deus é Deus. E só essa convicção gera plena paz, liberdade e ausência de culpa. Isso serve para as 3 instâncias que eu falei no começo, para a sua vida pessoal. Porque você vai parar de ser esse menino, ou que fica com perguntas ingênuas a respeito de por que Deus não fez isso. E vai parar também de ser esse outro menino que fica tentando comprar Deus.
Você vai parar com isso. Sua oração vai mudar drasticamente. Não porque você não contará mais das suas angústias, você contará. Deus, até quando? Você vai continuar dizendo isso. Não tem como a gente escapar disso. Eu mesmo, alguns dias atrás, a minha filha adoeceu, e eu no carro disse, assim, Recorreu. porque nós temos que de vez em quando recorrer ao nosso Deus. Todo mundo merece um Deus de macete bem quando na vida. Porém, o Deus que não fica chateado com isso, porque a minha oração, o meu clamor, a minha angústia acontece nele, e ele é o fundamento dela. Então ele recebe a minha oração, não como alguém que está o constrangendo para agir, mas como alguém que me impulsiona a falar da minha angústia, e que automaticamente volta para mim em pacificação, que diz: contudo, Senhor, eu sei que tu és Deus, e mesmo que o Senhor não cure minha filha, ela é tua na vida ou na morte. Amém. Ou seja, crê na providência gera uma paz que você, se não conhece, tá bom de começar a conhecer, porque isso afeta a sua vida e afeta a história. Mas quem crê na providência não fica melindrado com os acontecimentos da história. Sabe essa guerra toda aí da PL, os evangélicos loucos de um lado, os gays loucos de outro. Só que os evangélicos levam para a espada, os gays levam para a espada, não querem espada. Olha. É só quem não crê na providência. Se não fizer algo, se não der um jeito de Deus salvar o Brasil, coitado de Deus, não pode fazer nada. Se a gente não eleger um presidente evangélico, Deus não tem condição de fazer nada pelo Brasil. Mas como disse o Ricardo Gondim, Deus me livre de um país evangélico. Deus me livre de um país cristão. Deus me livre de um país religioso. Deus me livre de um país idólatra, que vai colocar no trono de suas leis um ídolo, que será comandado por caprichos humanos. Deus me livre disso. Deus é Deus. E pode subir um pastor, um bandista, um viado, um macho, para liderar esse país. Deus continua sendo Deus, conduzindo a história. E quem crê nisso não se ausenta de ser um ser político, de ser um ser ativo, mas ele não desgasta-se com isso, porque seu coração não está no contingente, seu coração está no eterno. Eu luto as minhas lutas aqui nesse chão, mas meu coração está lá, além do horizonte. Eu sei que na sua vida você vai experimentar Deus. E elas são legítimas, elas são sinceras. Eu sei que a mulher pergunta até quando, Senhor. E mesmo pergunta direto: até quando, Senhor, minha vida vai ser assim? Até quando os meus olhos vão carregar essa tristeza? Até quando? Mas nunca ninguém me viu parar, e nem há de me ver. Porque meu coração pode estar triste, mas está cantando. Cantando aquele que sustenta a minha fé e que me faz crer que mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não preciso temer. Não porque não cairei, porque eu posso cair, mas é porque se eu até cair, eu caio nele, porque dele eu não posso cair.
posso cair em abismos, mas eu não posso me abismar de Deus. Por isso eu ando seguro. Por isso eu posso dizer: